A história da cruz no Corinthians ela é interessante, porque São Jorge, que se discute muito se foi verdadeiro ou não, real ou não, ele, mais do que isso, ele representa qualidades. Por isso que ele fez sucesso no Renascimento. Por isso que ele fez sucesso na época das Cruzadas. O que ele representava? Coragem, vitória. E a primeira vez que se falou, assim, que se divulgou a ideia dele foi numa das cruzadas, porque dizem que viram um homem de armadura com uma cruz, um estandarte e uma cruz vermelha. E que aquilo deu coragem para eles irem à frente, foi na época do domínio contra a ocupação islâmica em Jerusalém. Em Portugal, 50 anos depois, acontece a mesma coisa. Eles tiram os muçulmanos no, meu Deus do céu, como é que chama? De São Jorge, o convento de São Jorge? Ai, meu Deus, desculpa, agora... Ai. Castelo de São Jorge, desculpa. Castelo. O Castelo de São Jorge é uma construção medieval e representa o quê? A Reconquista, eles falam, é a época da Reconquista. No Renascimento, as cidades italianas brigavam muito entre si. Todas eram repúblicas, rivais. Nisso, volta de novo São Jorge. Aí o São Jorge com o dragão. O dragão seria o símbolo da maldade, seria uma cidade dominada. E quem é refém? A princesa. O que os renascentistas conseguiram colocar? São Jorge era um soldado, então seria só aspecto de valentia, de força física. Aí quando entra a princesa, ela traz o sentido da justiça. O mito de São Jorge agradou todo mundo. Tanto que ele está na bandeira inglesa, na bandeira grega, que tem essa ligação com essa história. Agora, no Brasil, como é que foi? Você sabe melhor do que eu, acho que você devia contar a história de 1910, na barbearia do Batalha, como é que São Jorge entra para a história. Porque eu acho que vocês criaram uma lenda muito gozada, que o Corinthians nasceu de olho azul falando inglês. que eu estudei foi uma loucura, porque foi a primeira vez que a população pôde assistir um jogo completo, todo mundo vestido, com todos os juízes, e, se é verdade, ganharam dos ingleses. Porque o esporte, o pessoal não entende direito. Esporte não era de massa, porque só os ricos tinham tempo ocioso para praticar esporte. E a Inglaterra estava divulgando o futebol quando ela trouxe para o Brasil. Era de elite, nesse aspecto era. Mas chegou aqui, foi o contrário, foi uma comoção. Foi a primeira grande comoção que os jornais falam, no comecinho do século XX. E aí vocês ficaram, vocês... Porque não, você não é corintiano, né? Quando você fala vocês, você já se entrega. Não, é a história do Parque São Jorge. Mas e essa história cresce mesmo nos anos 70, que foi... Esse eu assisti, no Morumbi, a vitória de vocês. Contra o Ponte Preta. Você era uma das 137 mil pessoas que estavam lá? Mas porque todo mundo virou corintiano naquele ano. Todo mundo torcia. E aí tem aquela história absurda porque houve uma revisão dentro da igreja de que era santo, que não era santo, e São Jorge ficou na dúvida. Eles tentaram tirar ele do calendário religioso. Como é que o brasileiro entendeu? Nós estávamos em plena ditadura, às 5, caçaram São Jorge. Levaram um problema político para dentro do Parque São Jorge. Caçaram São Jorge. O que eu sei é que o cardeal Arnes era um corintianíssimo. Ele falava, eu sou fiel 2 vezes, como na igreja e em campo. Ele pede para o Papa, é verdade. Ele fala, o povo brasileiro não está entendendo o que está acontecendo. E o Papa responde, que ele guardou, nós não vamos entristecer nem brasileiros e nem ingleses.
como é que os brasileiros saem na manchete depois? Se Deus é brasileiro, São Jorge é corintiano. História maravilhosa, né? Só que eu não entendi uma coisa, aí você podia explicar. Vocês só botaram a cruz no uniforme quando fez 100 anos, no centenário que ela aparece. Você sabe que essa motivação eu não sei também por quê. Por que demorou 100 anos? E é gozado no Brasil, só no Brasil que São Jorge mora na Lua, não sei se você sabe. É mesmo? Isso não. São Jorge na Europa ele é um aristocrata, no Brasil não. Monteiro Lobato dá essa explicação do jeito dele. Ele escreve esse livro na década de 30, começo de 30, então ele faz o quê? A visita das crianças da tia Anastácia na Lua. E segundo ele faz essa brincadeira, São Jorge ficou enlouquecido pela cozinheira, dá o cargo para ela de diretora da Lua, cozinheira diretora da Lua, e aí as crianças vão e ela fala, quem diria, hein? São Jorge aqui com a espada dele, o dragão não passa de um animalzinho doméstico, ele proseando comigo aqui na cratera e comendo bolinho. O que Monteiro Lobato quer dizer? Houve uma cultura branca, que é a Dona Benta, a europeia, a filosofia grega, tudo isso, mas o sincretismo religioso vem por duas figuras negras, pelo tio Barnabé e pela tia Anastácia, que misturaram as histórias que entram o quê? No folclore. Porque essas histórias vêm de Portugal, mas elas são recontadas por quem? Pela benzedeira, pela ama de leite, pelo trabalhador. E eles vão misturando as coisas e formam uma religião popular. Então você vê São Jorge no botequim, ele é Ogum, é Candomblé ou Umbanda, e ele, São Jorge, é o patrono do Exército Nacional. Olha que loucura, é o mesmo santo, é o mesmo santo, em todos os lugares. Né? E é sempre a ideia do quê? Justiça, vitória, força.